Olá, sexto ano. Vamos continuar o estudo do capítulo 8, Sistema digestório, transformar para aproveitar. Nessa aula de número 3, nós vamos conhecer o caminho do alimento. Digestão é a transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis realizada no aparelho digestório ou digestivo por meio de dois tipos de processo, mecânico e químico. Como nós já vimos na nossa primeira aula de digestão, o objetivo da digestão é quebrar o alimento para que ele seja absorvido pelas nossas células. O processo de digestão é dividido em duas etapas, o processo mecânico ou físico e o processo químico. No processo mecânico, nós temos três etapas, a mastigação, a deglutição e o peristaltismo, que é o movimento que os órgãos realizam para que o alimento siga o seu caminho no tubo digestivo. E a digestão química, ela é dividida em salivação e quimificação. A quimificação, ela é dividida em ingestão, digestão, absorção e eliminação. Vamos conhecer cada etapa desse processo. Primeiro, vamos falar aqui da digestão mecânica, também chamada de física. É realizada pelos dentes, pela deglutição e pelos movimentos peristálticos, que empurram o alimento no tubo digestório. Então, aqui nós estamos vendo o esôfago e o bolo alimentar descendo aqui do esôfago até o nosso estômago. Esse movimento, que é um movimento involuntário realizado pelo esôfago e outros órgãos, é chamado de movimentos peristálticos. Dentro da boca, o alimento é partido em pedaços menores para facilitar a ação de enzimas. Isso é realizado pelos dentes. Digestão química. A digestão química consiste na alteração do alimento realizada pelas enzimas, que aceleram a quebra dos alimentos para facilitar a absorção no intestino. Existem enzimas diferentes para a digestão de cada tipo de nutriente. Agora nós vamos conhecer o caminho do alimento no nosso corpo. Primeiro, começa pela boca. Os dentes trituram o alimento para aumentar a superfície de contato e facilitando as reações químicas que ocorrerão. A língua ajuda a movimentar o alimento, além de proteger a gente de algo estragado, uma vez que sentimos o gosto e conseguimos identificar indícios de anormalidade no alimento, e as glândulas salivares, compostas por enzimas que iniciam a digestão dos carboidratos. Segunda etapa, faringe. Divide o sistema digestório e do respiratório pela epiglote. Então, através da faringe, o alimento vai ser conduzido até a chegada do esôfago. Agora você vai ver um videozinho rapidinho mostrando como funciona a epiglote e a glote. Terceiro passo, o esôfago. Inicia então os movimentos peristálticos, conduzindo o bolo alimentar para o estômago. Então, aqui nós temos um esquema dos movimentos peristálticos. Aqui tem o bolo alimentar e ele está descendo pelo esôfago no movimento de contração e relaxamento. Contração e relaxamento, fazendo com que o bolo alimentar siga o seu caminho. Agora Quarto passo, estômago. O alimento que tinha virado bolo alimentar agora recebe o nome de quimo. O estômago ele possui um pH ácido e aqui inicia a digestão das proteínas. Quinto passo, intestino delgado. Nós já estudamos na anatomia do sistema digestório as partes do intestino delgado, que ele é dividido em duodeno, que é essa parte aqui superior, logo após que sai do estômago, jejuno, que é essa região aqui do meio, e o íleo, que é a porção final. Aqui no duodeno, com a ajuda do pâncreas e do fígado, termina a digestão do quimo. O pâncreas libera uma substância chamada suco pancreático, que neutraliza o ácido do estômago, além de produzir insulina e glucagon,
que regula a glicose no sangue. Já aqui no jejum e no ilho, o quimo passa a se chamar quilo, pois ocorre o processo de quimificação. A absorção nas microvilosidades das paredes do intestino. Então, nós já estudamos também, na nossa aula de tecidos, nós já vimos que o tecido que reveste a camada interna do tubo digestivo, ele é composto por várias microvilosidades, como a gente observa aqui nessa imagem. Para que serve essa microvilosidades? Para aumentar a superfície de contato, ou seja, para que o alimento ele possa aqui entrar, né, ter mais contato com a parede do intestino e assim ter mais sucesso na absorção de nutrientes. Sexta etapa, intestino grosso. Logo após do quilo ter saído do nosso intestino delgado, ele vem para o intestino grosso. Então, nós já estudamos também que ele é dividido em colo ascendente, porque sobe, colo transverso, porque está na transversal, e colo descendente, porque ele vai fazer o que? O alimento descer. Então, aqui no intestino grosso, que ocorre a absorção de água e de minerais. E a última etapa, o reto e ânus, que é o seguinte: o que não foi absorvido neste processo vai ser transformado em fezes e vai ser eliminado pelo reto e pelo ânus. Então, aqui nós temos o nome, né, do alimento dentro do nosso organismo. Então, na boca, ele é chamado de bolo alimentar, no estômago de quimo e no intestino de quilo. Aqui tem algumas curiosidades que eu coloquei para vocês que está no nosso livro. Então vamos lá, vou ler aqui. A flatulência é o acúmulo de gás no intestino e ocorre devido à fermentação de alguns alimentos, ingestão de bebidas gasificadas, alcoólicas ou muito quente, e até mesmo pelo simples fato de engolir a saliva. O normal é que o ser humano elimine entre 10 a 20 flatos por dia. Gente, flatos é pum, o que significa 1,5 litros de gases que podem ser inodoros ou não. Então, a que se deve o mau cheiro eliminado pela flatulência? O mau cheiro se dá pela presença do enxofre no gás eliminado. E aqui, olha, você sabia o que é diarreia? Quando sofremos uma infecção intestinal, o intestino grosso produz os movimentos peristálticos em maior frequência, impedindo a absorção de água, que é eliminado com as fezes, constituindo essa disfunção fisiológica. Pessoal, então essa foi a nossa última aula do sistema digestório. Vamos falar mais a fundo na nossa aula online desta quarta-feira. Eu espero por todos vocês. Um abraço.